Você sabe que as birras são uma fase normal da vida da criança, não é mesmo? Mas enquanto essa fase não passa e você está no olho do furacão, pode parecer bem desafiador de lidar. E nesse vídeo, então, eu vou te contar um segredo que vai transformar sua visão das birras e facilitar para você passar por esse momento ensinando inteligência emocional para sua criança. E fica até o final que vai ter uma dica extra. Vem comigo! Oiê, eu sou a Tamia, mãe de peruca, e esses dias eu estava conversando com algumas mães e elas estavam me contando quão difícil é lidar com as birras dos seus filhos. E eu falei para elas que é difícil mesmo, mas para tudo tem uma solução. A maioria das famílias tem muita dificuldade de lidar com esse momento porque tem muita emoção envolvida, tanto do lado da criança quanto do lado do adulto. Mas eu acredito que através desse vídeo você vai começar a ter um olhar diferente sobre a birra. Vai conseguir ter mais calma nesse momento e ajudar sua criança a desenvolver a inteligência emocional. Por isso, eu vou te mostrar o que é birra, o que você precisa observar nesse momento e como lidar com ela. E depois de falar sobre isso, eu ainda vou dar uma dica extra para você que pode ajudar muito a sua criança e facilitar os momentos de birra. A birra é um momento de emoções extremas, que geralmente é causada quando a criança se frustra ou quando ela tá com fome, com sono, exausta. Mas você sabe o que se passa na cabecinha dela? O nosso cérebro tem dois centros muito importantes. Um, que é o centro que processa as emoções, e o outro é o centro que faz a regulação do nosso comportamento. E essa é a parte do seu cérebro que é ativada quando você tem vontade de xingar alguém e não pode. Esse seria tipo o freio do nosso cérebro. E aí, eu tenho que te contar uma coisa. Esse centro de regulação de comportamento, ele demora uns 25 anos para amadurecer. Isso quer dizer que quanto menor a sua criança, menos autocontrole ela tem. Por isso que as birras acontecem, porque quando vem aquela emoção que domina a criança, ela simplesmente põe para fora, porque o freio dela ainda está em desenvolvimento, ele não vem de fábrica. E é aí que entra a gente adulto na história. Você já parou para pensar que absolutamente tudo que a criança começa a sentir são as primeiras vezes que ela está sentindo aquilo? Eu queria que você pensasse em alguma vez que você sentiu uma dor ou um incômodo no seu corpo, uma sensação esquisita, tipo assim, uma dor no pé que não passa. Eu tenho certeza que você se preocupou, pesquisou no Google e pode ter buscado alguém para te ajudar a resolver a situação, que nesse caso seria um médico. Mas aí a hora que o médico fala, olha, isso é uma inflamação, toma esse remédio, faz esse exercício que vai passar, você não se sente mais seguro? Aquilo parecia um problemão, você estava muito preocupado, mas no fim alguém te ajudou e não era algo tão sério. Então, sentir algo pela primeira vez é muito assustador. Imagina para uma criança que ela não consegue fazer essa autoanálise e perceber o que ela está sentindo. Aí ela vai fazer o quê? Correr produto de referência na vida dela. A birra é um grande me ajuda, eu não consigo lidar sozinho. E é aqui que a gente vai ter uma oportunidade incrível de transformar a vida dos nossos filhos. E eu vou te ensinar a fazer isso em 2 passos. Primeiro passo, não leva para o lado pessoal, não leva para o coração. A nossa sociedade, ela considera a birra como uma falta de respeito com os pais, e pode ser que você também pense assim e se sinta atacada quando sua criança faz isso. Mas se você lembrar que a birra é um pedido de ajuda e aceitar mudar esse pensamento de nossa, olha o que ele está fazendo comigo, pra nossa, como eu posso ajudar meu filho agora? Só nisso você já começa uma transformação na forma de olhar a birra e vai impactar nas suas ações. Segundo, você percebeu que seu filho precisa de ajuda. Então agora é hora de fazer esse diagnóstico. Toda vez que seu filho estiver numa birra, tem 2 coisas que você precisa identificar: a necessidade não atendida e o sentimento. Vamos começar pelo sentimento. Raiva, tristeza, frustração, exaustão. E aqui a gente tem que ficar meio atento, porque a criança pode estar aparentemente com raiva, mas ela pode estar triste. Então, olha para o que está acontecendo e identifique esse sentimento. São só 3 palavras. Ele sente tristeza. Ela sente raiva. Pronto. Esse sentimento surge porque alguma necessidade dessa criança não foi atendida. Então, agora é hora de identificar qual é essa necessidade. Eu sempre começo pelas básicas. Sono, fome e exaustão. Essas são 3 combustíveis para a birra começar. Mas pode ser que seja outra coisa. Necessidade de compra, queria algo e você falou que não. Necessidade de brincar, queria brincar com tinta na hora de sair de casa. Putz, não vai dar.
Então, percebe aquilo que não foi atendido. E agora que eu já te mostrei o que você precisa observar, eu vou te contar como lidar com essa situação em 2 passos também. Primeiro, acalme a criança. Lembra do freio? Quando a criança está tomada pelas emoções, a parte racional do cérebro dela está desativada. Então, não adianta querer explicar e nem argumentar. Nesse momento, ela está com um carro assim, sem freio na descida. Então, primeiro a gente precisa parar esse carro. Como a criança ainda não desenvolveu o autocontrole, está em desenvolvimento, é a gente adulto que vai oferecer isso para ela. Como? Depende, cada criança vai aceitar de uma forma. Algumas gostam de ser abraçadas, outras preferem não ser tocadas. Aí nesse caso você pode ficar do lado dela e falar que você tá ali pro que ela precisar. E mais uma coisa essencial, respiração. É através da respiração que a gente começa a se acalmar. Você já deve ter vivido isso, né? Eu vou te dar aqui 2 possibilidades bem legais. Se o seu filho for pequeno e aceitar o seu colo, respira calmamente junto com a criança e tenta incentivar ela a fazer isso também. Agora, para crianças que já sabem contar, vai contando de 1 a 10 junto com ela e a cada número vocês vão inspirar e expirar. Então, 1, 2, 3, 4, até o 10. Isso já vai acalmar ela e reativar esse centro racional do cérebro. Aí, ela vai estar pronta para te ouvir. E esse é o segundo passo. Conta para ela o que ela está sentindo e por que ela está sentindo aquilo. Por exemplo, filho, você está sentindo tristeza porque eu não deixei você brincar com a tinta agora. E aqui é muito importante que os limites que você estabeleceu sejam mantidos. Mas, se possível, dê uma previsibilidade de quando isso vai acontecer. Então, por exemplo, amanhã, depois do almoço, a gente vai ter tempo para brincar com tinta. Combinado? Eu te conto que nem sempre a criança vai ficar muito satisfeita, mas só de você ter ajudado ela a sair daquela crise emocional, ter nomeado aquilo que ela está sentindo, ela vai se sentir muito mais segura e confiar muito mais em você. E é assim que ela vai conseguir passar pelas fases da birra mais rápido, entendendo o que está acontecendo com ela, qual o nome dos sentimentos que surgem, o porquê ela se sente daquele jeito e entendendo que tem sempre um adulto que vai auxiliar ela. Dica extra para você ajudar a sua criança a entender o que está acontecendo nesse momento e facilitar para vocês lidarem cada vez melhor com essas situações. Uma estratégia que funciona muito bem é ensinar sobre os sentimentos e sensações para a criança quando ela está de boa, porque os sentimentos eles vão se tornando algo familiar para ela, não é mais desconhecido. E falar sobre as sensações ajuda ela a identificar no próprio corpinho aquilo que está acontecendo. Uma das muitas formas de ensinar brincando é escrever o nome dos sentimentos, colocar num potinho para sorteio e fazer a mímica daquele sentimento para as outras pessoas adivinharem. E se vocês quiserem também, eu tenho um jogo das emoções da Mãe de Peruca, eu mesma desenvolvi. Ele é tipo um dominó, ele tem várias perguntas sobre os sentimentos, dá para ensinar muito e até mesmo você vai aprender mais com ele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, não se esqueça de deixar o like, compartilhe com outras pessoas que também querem aprender sobre esse assunto e se inscreva no canal. Tem vídeos novos toda semana, tanto meu quanto de especialistas da área da educação. E se você quiser entender mais sobre educação respeitosa, eu já vou deixar aqui um vídeo especialmente para você. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!